Quando eu era criança, e até mesmo adolescente, uma coisa que se falava muito na igreja era: olha, Jesus vai voltar, ou Jesus está voltando. E a igreja se preparava muito para a volta de Jesus. Então a igreja sempre tinha aquela palavra: olha, você precisa estar preparado, porque Jesus vai voltar. E a igreja passou um bom tempo se preparando para a volta de Jesus, e é uma coisa que a gente precisa sempre estar preparados, sem dúvida nenhuma. Quanto a isso não há nenhuma dúvida. Mas a igreja também, ela, naquela época, ela tinha um entendimento um pouco equivocado com relação a preparar-se para viver nesse mundo. Nós precisamos nos lembrar que Jesus disse na sua oração, né, antes de ser preso, antes de Jesus ser crucificado, ele orava pelos seus apóstolos ao Pai e dizia: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então a igreja, a tônica da igreja, a pregação da igreja era: Jesus vai voltar, se prepare. Mas também deixava a desejar na questão: olha, se prepare para viver nesse mundo. Embora a gente precise realmente estar olhando e atento aos acontecimentos e à volta de Jesus, e estar preparados para a volta de Jesus, a gente também precisa, como igreja, estar preparada para viver nesse mundo. São duas coisas distintas, mas são duas coisas que se complementam. Não adianta nos prepararmos para a volta de Jesus e viver nesse mundo despreparado. Então, nosso tema hoje, cujo título é Espelho do Céu, ele vem trazer exatamente esse tema, em que a igreja precisa refletir na terra aquilo que acontece nos céus. Então a igreja não pode apenas olhar para os céus, preparando-se para a volta de Cristo, e esquecer-se de ser modelo para o mundo que aí está. Então é isso que a gente precisa, e é isso que a gente pretende nessa noite estar falando. Então pode avançar, Regina, por favor. Vamos ao nosso texto base, que é o texto de Colossenses, capítulo 3, versículos de 1 a 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são da onde? De cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, amados, antes de falar sobre todo esse texto, que no primeiro olhar parece que o texto diz o seguinte: olha, esqueça o mundo, esqueça tudo o que acontece no mundo, esqueça a vida que vocês têm nesse mundo, olhe somente para cima, para os céus. Você precisa estar focado lá, tudo lá. E a gente precisa ter um olhar mais atento ao texto para percebermos que não é só isso, que o texto vai um pouco além disso, a fim de não cometermos também o mesmo erro de décadas passadas, onde a igreja tanto falava em preparar-se para o céu e não se preparava ou não se preparou para a terra. Embora sejamos peregrinos na terra, embora esse não seja o nosso lar, porque o nosso lar, ele é eterno, ele é celestial, é lá nos céus, é com o Senhor, é na glória com o Senhor, é a nossa vida eterna, essa é a nossa prioridade. Mas nós vivemos nesse mundo porque Deus nos fez para habitarmos esse mundo,
E enquanto vivermos nesse mundo, devemos viver da maneira mais digna possível. Amém? Então, esse é o nosso assunto. Quando Paulo vai dizer ali, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo, é interessante porque eu vi um comentário acerca de uma cultura grega mesmo, era um hábito dos gregos. Os gregos se referiam aos mortos, aqueles que morreram, com a seguinte expressão: fulano está escondido na terra. Uma pessoa já falecida para os gregos estava escondido na terra. Quando Paulo vai trazer esse texto, vamos nos lembrar que a influência do mundo da época era helenista, era grega. Era uma cultura grega, pagã grega. Então, o povo que precisava ouvir o Evangelho era extremamente influenciado nessa cultura. Então, quando Paulo no versículo 3 diz, porque estáis mortos, e a vossa vida está escondida, só que não está escondida na terra, está escondida com Cristo em Deus. Amém, amados? E como assim? Porque nós morremos para o mundo. Nós experimentamos um novo nascimento. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados quando o Senhor nos resgatou. E pelo batismo e por sua simbologia, nós morremos para as velhas práticas, nós morremos para os velhos hábitos, nós morremos para a vida de outrora, nós morremos para a vida de pecado e nós ressuscitamos, nós ressurgimos para uma novidade, para uma nova vida. E se é uma nova vida, essa nova vida, ela é carregada de novos hábitos. Somente aquele que tem o novo nascimento, somente quem nasceu de novo, tem novos hábitos. Então, vamos compreender que nós nascemos de novo, mas continuamos vivendo, habitando este mundo. E Paulo vai dizer: buscai, já que vocês ressuscitaram, as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus, e não pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. E o que significa isso? Vamos discorrer. Avança, por favor. O que é pensar nas coisas de cima? Isso significa que devemos ter os padrões de Cristo. Cristo é a nossa referência. Então, pensar nas coisas de cima significa ter como padrão o modelo de Cristo. Ele é o nosso modelo. Ele é o nosso padrão. Então Paulo está dizendo: olha, se vocês, ou já que vocês ressuscitaram em Cristo, então pense nas coisas que são de cima. Paulo está fazendo um paralelo entre dois mundos. Paulo está falando com pessoas que viviam na idolatria, que viviam no paganismo, que viviam em um mundo de promiscuidade, porque a promiscuidade naquela época era muito comum, era muito forte. A cultura grega era muito dada, e a romana principalmente, era muito dada à promiscuidade. Então Paulo está dizendo: vocês não pertencem mais a esse mundo de pecado, de promiscuidade, de maledicências, de violência, de
inimizades. Vocês não fazem parte mais dessa cultura de outrora. Vocês agora nasceram de novo. Vocês ressuscitaram para uma nova vida. Vocês não pertencem mais a este mundo com essas práticas. Portanto, a referência de vocês precisa ser os céus. Não é a cultura grega, greco-romana, mas a cultura dos céus. Amém, amados? E isso atravessa todas as gerações. Porque nós sempre precisamos ter como referência a cultura dos céus e não da sociedade na qual estamos inseridos. Paulo traça esse paralelo desses dois mundos. Então ele diz, olha, pense nas coisas que são de cima e não da terra, e não deste mundo. A mente de vocês já não pode mais ser dominada pela cultura de outrora. Vocês não podem mais enxergar o mundo da maneira como vocês enxergavam antigamente. O mundo que vocês estão não pode mais ser aquele mundo de pecados em que vocês viviam. Então, pensar nas coisas de cima é ter os padrões de Cristo, é ter o foco nas coisas que são de Deus, é buscar o aperfeiçoamento em Deus, é perder os hábitos, adquirindo os hábitos dos céus. Como assim os hábitos dos céus? A vontade de Deus precisa prevalecer na nossa vida. Novos hábitos, novos sentimentos, nova maneira de pensar, nova maneira de enxergar a vida. É isso o que nós precisamos. Amém, amados? Então, a salvação que passa por uma transformação. E a transformação significa deixar de ser o que eu era e o que eu fazia e passar a ser uma pessoa diferente, com hábitos diferentes. E esses hábitos são os hábitos segundo a vontade de Deus. Então, pensar nas coisas de cima é uma contrapartida aos padrões do mundo. Pode avançar. O mundo sempre quer nos empurrar seus padrões corruptos. Devemos negá-los. Então, pensar nas coisas de cima é negar os padrões impostos pelo mundo. E aí eu tenho que parar um pouco para falar. É uma pena que a igreja dos nossos dias tem sido tão influenciada pelos padrões deste mundo. Eu vou falar isso no decorrer, não tem como eu falar agora, no decorrer desse texto, dessa mensagem. Mas é triste ver, olhar para a igreja de modo geral e ver a influência. E eu não me refiro à maneira de se vestir, porque antigamente era terno e gravata, agora o pastor prega de camisa estampada, de jeans, às vezes com camisa de malha. Não me refiro a nada disso, isso é bobeira. Eu me refiro a padrões pecaminosos, ao relativismo. Quando a gente começa a relativizar coisas sérias, coisas importantes, coisas que influenciam a alma do ser humano. É uma pena.